Preste atenção no que o Espírito Santo fala à igreja em nome de Jesus. Nós precisamos aprender que a nossa vida, ela é uma vida de oração com Deus. Nós não venceremos os ardis de Satanás se não tivermos uma vida de oração com Deus. Vida de oração e consagração é o que destrói as armadilhas do diabo em nome de Jesus. Se quisermos morar no reino do céu, nós não podemos dar vazão à nossa carne. A carne, ela é fraca. A carne, ela se abate com qualquer coisa. Mas nós temos, se nós estamos fortes espiritualmente, nós vencemos ela com certeza em nome de Jesus. Amém, irmãos? A carne, ela é traiçoeira, ela trabalha para tentar nos tirar todos os dias da presença de Deus. É um inimigo que está grudado conosco e nós precisamos vigiar. Quando o Senhor Jesus, ele disse que a nossa vida é orar e vigiar, Jesus sabia muito bem por que é que ele falou isso, porque uma vida sem oração é uma vida totalmente distante de Deus, porque a oração, ela aproxima o crente de Deus em nome de Jesus, e pode ver que é luta para se ter uma vida de oração com Deus. Para você acordar de madrugada para orar, é luta, mesmo até durante o dia. A pessoa vai se envolvendo com uma coisa, vai se envolvendo com outra, daí um pouco, já passou o dia, ela começa a se envolver com outras coisas, simplesmente ela não fez 10 minutos de oração durante o dia. E é um espaço muito grande para que nós fiquemos distante do Senhor. Quanto menos oro, mais distante de Deus eu fico. Quanto mais eu oro, mais me aproximo do Senhor. E por que é que a carne não quer que nós oremos? Para que nós nos distanciemos de Deus e venhamos fazer o que lhe agrada. E nós temos que agradar a Deus e não a carne em nome de Jesus. Amém, irmãos? O tema da nossa mensagem desta noite é: tome a sua cruz e siga. É um tema forte. Jesus, ele disse que nós temos que tomar a cruz e seguir. E esse é o tema da nossa mensagem. Tomar a cruz de Cristo. Nós vamos entender aqui na palavra em nome de Jesus. 1 Pedro, abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro, primeira carta de Pedro capítulo 2. O versículo é o 19, é o 18 ao 25. Tome a sua cruz e siga. A cruz de Cristo tem muita... Jesus, ele fala em Mateus, que se nós nos envergonharmos diante do homem, de confessar ele também vai nos envergonhar diante do Pai que está nos céus. Mas se nós confessarmos ele diante dos homens, não nos envergonharmos de falar de Jesus para as pessoas, ele falou que ele vai nos confessar diante do Pai que está nos céus. Então, ou seja, se eu me envergonho de Jesus, sou tímido, não prego por timidez, ou não prego porque eu acho que alguém não vai aceitar, ou fulano... Ela tem um poder aquisitivo bom e eu não quero desagradar. Meu irmão, o evangelho é pregado em tempo e fora de tempo. Para todas as pessoas nós precisamos pregar, não olhando para a cor, raça, poder aquisitivo, não. O evangelho precisa ser pregado. Ninguém vai se salvar se não ouvir a pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, ela vem por ouvir a mensagem da verdade, o evangelho do poder de Deus em nome de Jesus. E muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizer que são crentes. Por que, pastor, as pessoas têm vergonha de dizer que são crentes? Elas fazem de tudo, tem muita gente que faz de tudo para que ninguém descubra que ela é crente. É crente por baixo do pano. Elas agem desta forma porque elas não assumiram a cruz do Senhor Jesus. Elas não assumiram a sua posição em Cristo. Quando alguém assume a sua posição em Cristo,
ela fala de Jesus sem medo, ela fala de Jesus com coragem, com intrepidez, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos vieram para a festa do milho ontem e acharam que não ia ter culto hoje. Mas ontem era a festa do milho, hoje é culto, não tem nada a ver com festa. Mas glória a Deus, que o Espírito Santo nos trouxe aqui. Feliz aquele que tem o privilégio de estar sempre na casa de Deus. Assim como o salmista diz, que ele se alegrava muito quando diziam para ele, vamos à casa do Senhor. Não tem alegria maior do que chegar a hora de você ir até a casa do Pai, sabendo que o Espírito Santo está aqui esperando a cada um de nós. E quando a pessoa não chega, o Espírito Santo ele fica pesaroso, triste não, mas pesaroso, porque ele quer ver todos, todo o rebanho reunido para que ele possa dar a palavra para todos em nome de Jesus. E é assim que Deus quer ver o rebanho unido, se alimentando todos da mesma palavra, para que ninguém seja deixado para trás em nome de Jesus, para que ninguém fique debilitadamente, espiritualmente falando. Porque o crente, quando ele falta um culto, 2 cultos, 3 cultos, ele vai ficando debilitado espiritualmente. Um dia de jejum que nós fazemos, veja como sua carne sente. Ela sente. Você não vê a hora de passar a sua consagração para você comer um arrozinho e um feijão, não é assim? E o nosso espírito, ele é uma pessoa. E ele sente fome quando nós não alimentamos ele. E o alimento do nosso espírito é isso aqui, ó, a palavra de Deus em nome de Jesus. Se não der o alimento para o nosso espírito, ele vai morrer. E é isso que os crentes precisam aprender, que dia de culto não se falta. Se vai lá para alimentar o espírito, assim como nós nos alimentamos três refeições por dia. É o café da manhã, o almoço e o jantar. Nós temos que alimentar o espírito do mesmo jeito. De manhã, meio-dia e à noite. Com a palavra de Deus em nome de Jesus. E vida de oração. Está pensando que para entrar no reino dos céus é fácil? Para entrar no reino dos céus é sombra e água fresca? Ah, eu vou um culto na igreja, não vou mais, a Bíblia fica empoeirada lá na prateleira, não ora, simplesmente quando o sapato aperta, tem o pastor para pedir a oração. Não é errado, tem que pedir mesmo. Mas tem que ter autoridade para reagir diante da situação que vamos enfrentar individualmente em nome de Jesus. Porque nem sempre talvez dê tempo de ligar para alguém para pedir oração, pedir um socorro. O socorro está diante dele, que é o Senhor Jesus. Mas como não temos uma vida de oração, de vigilância, e pouco nos interessamos pelas coisas de Deus, mais nos interessamos pelas coisas nossas do que as coisas de Deus, e Jesus disse que não se busca Deus dessa forma. Primeiro é Deus, depois nós, em nome de Jesus. Versículo 18 de 1 Pedro, capítulo 2. A palavra de Deus começa falando a nossos corações nesta noite o seguinte: e vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom homem, mas também ao mal. Dá uma parada aqui. Aqui o Pedro ele já começa dizendo que para que possamos estar fazendo a vontade de Deus e sejamos realmente crentes de verdade, ele está dizendo que nós temos que tratar o bom homem e o mal do mesmo jeito. Nós não podemos tratar ninguém desigual, ou porque o cara é bom eu vou tratar ele bem, e o cara é mau eu vou tratar ele mal. Do jeito que eu trato o bem, eu vou tratar o mal, amando e orando por ele em nome do Senhor Jesus. Aqui quando ele fala Senhor, é o homem, o Senhor minúsculo, não é Deus. Aqui está falando do Senhor homem. Vós servos sujeitai-vos com todo o temor, todo o temor, com todo o respeito. Aqui o temor é respeito ao homem, tanto mal como bom. Nós não podemos confrontar ou entrar em contenda com ninguém. Não é esse o papel, e isso não agrada a Deus. Nós temos que respeitar tanto o bom como o mal, de igual modo em nome de Jesus. E aí vem o 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente.
Ou seja, por que é que eu não vou contender com o mal? Porque eu não posso escandalizar o nome do Senhor. Eu preciso dar o bom testemunho. Porque se eu confrontar o mal com o mal, que diferença eu vou fazer do mundo? E aqui ele diz, por causa da consciência para com Deus, eu preciso tratar todos de igual modo. Não entrando em contenda, ou discutindo, ou dizendo que, porque você é mau, porque você... Não, eu tenho que tratar todos com amor, lembrando que Deus me ensina que eu tenho que agir desta forma. Tratar todos de igual modo e não tratar o bom, porque é bom eu vou tratar bem, o mal eu vou tratar mal. Não, todo. É difícil? É. Mas nós temos que suportar. Temos que irar e não pecar, porque é mandamento do Senhor. Isso agrada a Deus. E se eu entrar em contenda com Ele, já desagradei o Senhor. É difícil. O cara chegar, te insultar, você engole, Deus te abençoe, vai com Deus, vou orar por você. A carne, ela vai se levantar e vai querer, e você vai pegar na garganta dele e enforcar. Não, isso era o mundo, o velho homem fazia isso, hoje nós não podemos fazer mais. Se ainda temos essa ira dentro de nós, nós precisamos orar a Deus e pedir para que o Espírito Santo nos liberte dessa ira, porque não é de Deus. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. E se a justiça de Deus não está operando na minha vida, quem é que está operando? É o capeta. Então, ser crente de verdade não é fácil, mas é possível. Amém, irmãos? Não é fácil, mas é possível, porque nós temos a ajuda do Espírito Santo. Em nome de Jesus. O 20. Por quê? Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofrereis, isso é agradável a quem? A Deus. Ou seja, se eu faço bem e alguém me retribui com mal, glória a Deus. O importante é você não se igualar àquela pessoa. Você fica na sua, não discute, e você entrega nas mãos do Senhor. E isso nós estamos fazendo à vontade do Pai, em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas o senhor não sabe, aquela pessoa, ela me irrita o dia inteiro. Entrega nas mãos de Deus, ora por ela. Amarra o Satanás da vida dela em nome de Jesus, mas não entra em contenda com ela em nome de Jesus. Dá o bom testemunho. Pelo nosso testemunho, nós vamos aquebrantar o coração daquela pessoa, porque ela vai ver que somos diferentes. E isso agrada ao Pai em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque o 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Olha aqui, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, Jesus em tudo para nós é o nosso exemplo. Ele padeceu para nos dar capacidade de agir que nem ele agia. Ele sofreu no nosso lugar, ele pagou o preço para nos capacitar através do Espírito Santo e da sua palavra, para que nós possamos suportar as adversidades que enfrentamos a cada dia. Suportar. Não quer dizer que você vai se dobrar diante do mal, não. Você não vai entrar em discussão com ninguém. O nosso papel como crente é entregar nas mãos do Senhor. Eu te perdoo, libero o perdão, mas foi ele que fez mal para mim, pastor. Libere o perdão em nome de Jesus. Se ele não quer te perdoar, ele vai ficar preso no pecado de falta de perdão. É ele Deus, mas você está livre. Temos que agir conforme a palavra nos ensina e vai dar tudo certo em nome de Jesus, queridos. E no 22, o qual não cometeu, falando de Jesus, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava.
Quando ele era injuriado, não injuriava, ele não entrava em discussão. Quando padecia, não ameaçava ninguém, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então nós temos que agir que nem Jesus agia. Entrega nas mãos daquele que faz justiça. Deixa Deus trabalhar na vida dele, ora por ele, em nome de Jesus. A carne, ela quer esganar, né? Desgraçado, tem que morrer. Mas nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado para não entrar nessa. Que as pessoas do mundo, elas agem dessa forma. E se nós não tivermos cuidado, estar perto dessa pessoa, nós vamos concordar com as atitudes dessas pessoas. Essa pessoa, esse cara, o Lula tem que morrer. É mesmo, esse desgraçado tem que morrer. Não, jamais. Nós não somos juiz de ninguém e não podemos apontar ninguém, desejar o mal para ninguém. Você vê o perigo, você está perto dessas pessoas, por isso que Jesus falou, orem e vigiem, para que nós não venhamos concordar com o erro dos outros, em nome de Jesus. Olha o 24. Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fossem sarados. Ou seja, Jesus, ele levou os nossos pecados, para que nós jamais pudéssemos aceitar ou permitir alguma obra das trevas nas nossas vidas, a partir do momento que nós fomos transportados para o reino da luz, nós não podemos aceitar mais nada das trevas nas nossas vidas. Nada, vezes nada, porque nós não fazemos mais parte das trevas. Lá em Colossenses capítulo 1, não precisa ir lá. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Lá o Paulo escreve o seguinte: que Deus nos transportou das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus. Ou seja, ele nos diz, quando a Bíblia cita trevas, ela se refere a Satanás. Então, ou seja, nós fomos tirados das trevas e transportados para a luz, através daqui, do perdão dos nossos pecados que Jesus nos perdoou. O preço que ele pagou no nosso lugar para que nós não pertencêssemos mais às trevas, ele nos comprou. É isso que as pessoas precisam aprender. O Evangelho. E entender o que é ser crente e um dia querer morar no reino do céu de verdade. Não é simplesmente ir para uma igreja lotada e ficar lá só ouvindo baboseira e as pessoas saem do mesmo jeito que entraram, vazias. Tem que ouvir a verdade, porque só a verdade tem o poder de transformar e libertar almas em nome de Jesus. Esse monte de crentes cegos que não tem, se você perguntar um capítulo, um versículo da Bíblia, ele não sabe porque não tem Bíblia, não tem ensinamento. As pessoas vão na igreja, se cansam de ouvir piadas, mas palavra que liberta, que transforma mesmo, não tem. Por quê? Porque pregar contra o mundo, o pecado e Satanás, dói no lombo dos carnais. E aí as pessoas não querem ouvir uma pregação dessa. E aqui a Bíblia diz que Jesus, ele levou os nossos pecados. Ele pagou o preço para nos tirar das trevas. Foi um preço alto, a vida dele, ele deu a vida. Depois ele tomou, Deus, ele ressuscitou Jesus, mas ele precisou morrer, sofreu no meu e no seu lugar. E aqui ele diz, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados. Veja só, o Santo de Deus se fez pecado por mim e por você, irmão. Então nós temos que valorizar muito isso. Ou seja, assumir a cruz de Cristo é assumir. A cruz de Cristo é símbolo de vergonha, de sofrimento, de escárnio.
Que foi isso que aconteceu com Jesus. Então, quando nós assumimos a cruz de Cristo, nós assumimos o que Ele fez por cada um de nós. Nós aceitamos o que Ele fez. Quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor da nossa vida, nós assumimos a cruz e vamos seguir as suas pisadas, crendo que o que Ele fez foi o suficiente e vale para toda a vida. E ninguém vai anular o que Ele fez. Ele conquistou a nossa salvação, pagando um preço altíssimo lá na cruz, dando a vida por mim e por você. Derramou seu sangue para lavar as nossas vestes sujas. Ele derramou sangue e lavou as nossas vestes. E além de conquistar a nossa salvação, aqui ele diz, levando Ele mesmo no seu corpo os nossos pecados no madeiro, para que mortos para o pecado, quem está morto não peca mais. Pecado para a morte. Nós pecamos? Sim, mas não pecado para a morte. Erramos todos os dias, erramos. Porque enquanto estivermos neste corpo, não existe um ser humano na face da terra que não cometa pecado. Porque o próprio João, ele diz que se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos Jesus de mentiroso. Mas não pecamos para a morte. Porque nós temos o temor, o respeito pelo Pai e por o que Jesus fez na cruz por cada um de nós, em nome de Jesus. Além da salvação, aqui diz, para que pudéssemos viver para a justiça, ou seja, para que nós pudéssemos ter comunhão, Ele precisou morrer. E pelo sofrimento dele, Ele providenciou a cura física, porque a espiritual Ele já tinha providenciado, que foi através da sua morte, através do perdão dos pecados. E junto com essa salvação, veio a nossa cura física também, porque aqui a palavra é muito clara quando diz aqui, que pudéssemos viver para a justiça e pelas suas ferida ou pisadura, fostes sarados, curados. Então Ele leva no seu corpo os pecados, como está escrito, pega todas as doenças que um dia poderíamos passar, Jesus Ele pega todas e leva, crava lá na cruz, fostes sarados. E aí é onde nós precisamos ter o bom ânimo, conhecer a palavra e praticar ela em nome de Jesus. Reivindicar aquilo que Jesus já fez por nós. Se eu já fui sarado antecipadamente, então nenhum mal nos sucederá. Qualquer sintoma que vier é mentira, eu vou desfazer ela no nome do Senhor Jesus. Qualquer mal que tentar nos atingir, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito, porque Jesus já me curou antecipadamente. Eu já fui curado, não você, eu já fui. É questão, irmãos, de entendimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque éramos como ovelhas desgarradas. Isso aqui era nós, antes de conhecer Jesus. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, ao Senhor Jesus, que agora é o nosso pastor que cuida de mim e de você, todos os dias. Então, por isso que nós precisamos ter uma vida com Deus constantemente. Estar sempre próximo do Pai, sendo cuidado por o nosso sumo pastor, chamado Jesus de Nazaré, que cuida do rebanho dele. Através do Espírito Santo aqui na terra, Ele está cuidando de cada um de nós, intercedendo por nós diante de Deus, o Espírito Santo aqui na terra, Jesus no céu, cuidando de cada um de nós, até chegar o dia dele dizer, agora eu quero você aqui nos céus, venha você, ou então Ele vai arrebatar a igreja inteira, mas isso vai acontecer um dia, e nós vamos nos encontrar lá no reino dos céus em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, irmãos, volta um pouquinho atrás aí, você está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Daqui a pouco nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus.
Atos 10. Versículo 38 e o 39. Amém? Glória a Deus. Aqui diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quem ungiu Jesus? Deus, através do Espírito Santo. Todos nós sabemos como que foi esse batismo no Espírito Santo, né? Quando Jesus ele é batizado por João lá no Jordão, quem é que desce sobre ele? O Espírito Santo. Ali é onde Deus capacita Jesus, dá todo o poder para ele, nos céus e na terra. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, aqui a confirmação aqui, ó. Com o Espírito Santo e com virtude e poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E por que é que Jesus fazia tudo isso? No poder do Espírito Santo, porque Deus era com ele. Agora venhamos, presta atenção numa coisa aqui. Se você pega todos os evangelhos, você vai ver Jesus fazendo o quê? O ministério de Jesus: salvar, curar, expulsar demônio, abrir os olhos do cego, é o ministério de Jesus. E aí nós precisamos entender que lá no Pedro, no versículo 25, onde nós lemos agora, o Pedro ele confirma que pelas feridas de Jesus, nós já fomos sarados, curados. Ele confirma. E você vê Jesus em todo o seu ministério, curando as pessoas, expulsando os demônios. Então nós precisamos entender que a doença não é de Deus. Nem o mal provém de Deus, porque se o mal proviesse de Deus, existia uma contradição, que Jesus estava desfazendo as obras de Deus. Jesus está desfazendo as obras de quem? Do diabo. Então a doença é de Satanás, não importa se é uma dor de cabeça. Nós não podemos aceitar no nosso corpo, porque Jesus, o ministério dele foi isso. Ele passou todo o seu ministério aqui na terra, de 3 anos, fazendo isso, fazendo bem para as pessoas, curando as pessoas, sarando as pessoas, tanto espiritualmente como fisicamente. E nós não podemos aceitar que a Bíblia nos ensina isso e nós vamos simplesmente nos acomodar e deixar o mal afligir. Como é que eu vou aceitar que o diabo ele tira minhas forças a ponto de eu não ter força para abrir minha boca para fazer uma oração de 2 minutos? E muitas das vezes acontece isso nas nossas vidas, para Deus mostrando se nós temos reação, que confiamos na sua palavra ou não. E aí a pessoa simplesmente ela se entrega. Deus está olhando para cada um de nós, olhando para o nosso coração, e sabe o que está lá dentro, ou seja, tem crença lá dentro ou tem só dúvida? Porque se tem só dúvida, a pessoa vai continuar assolada. Mas se tem o mínimo de crer lá no coração, é o suficiente para não aceitar nenhum mal na sua vida, em nome de Jesus. Como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, Ele unge a mim e a você, para fazer as mesmas obras que Jesus fez quando Ele esteve aqui na terra. Se esta palavra não for a verdade, eu deixo de pregar o Evangelho, eu não leio mais a Bíblia, se essa palavra não for a verdade, e ela é a verdade. Se não for para eu praticar o que a palavra diz, então eu deixo de pregar, porque do que adianta eu aprender, eu ler, entender que foi assim, e é assim que Deus quer, que nós não aceitamos o mal na nossa vida, nós vamos continuar ali, ó, olhando para os lados, para outro, aí dói uma coisa, aceita, aí sente outra, aceita, o diabo lança uma seta, a pessoa aceita, não tem reação. Por quê? Porque não confia, ou então não aprendeu e não pratica a palavra de Deus.
Jesus, ele disse que ele veio a esse mundo para desfazer todas as obras do diabo, e ele não vai descer aqui na terra para fazer mais nada do que ele fez, porque ele já fez tudo, e agora ele entrega de bandeja para a igreja, executar o trabalho dele aqui na terra, em nome de Jesus. É nós que temos que executar agora o ministério de Jesus aqui na terra. É isso que nós temos que fazer, queridos. E aqui ele diz aqui no 39, e nós somos testemunha, aqui o Lucas está dando testemunho, nós somos testemunhas de todas as coisas que Jesus fez, tanto na terra de Judá, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro, ou seja, ele fez tudo de bom, mataram, mas isso nós já sabemos por que isso aconteceu. Isso aí era plano de Deus, porque um justo tinha que morrer para salvar uma humanidade, e o justo morreu, o único justo que poderia salvar a humanidade, e assim Deus ele permitiu que isso acontecesse, entregou seu único filho para que nós pudéssemos hoje chegar ao conhecimento da verdade, e tomar posse dessa verdade, nos libertar de tudo e qualquer obra do mal, em nome de Jesus. Jesus é o poder transformador, ele transforma as vidas quando a palavra entra no coração. Ele só não transforma as vidas quando as pessoas descartam a sua palavra. Quando eu descarto a palavra de Deus, eu sou uma árvore infrutífera, não vou dar fruto para nada. E vai chegar uma hora que ele diz que a árvore que não dá fruto, ele lança fora, ele corta. Quantas vezes nós pregamos, nós falamos, nós trazemos aqui a palavra na íntegra, mas parece que as pessoas elas estão cochilando, tem que acordar, tem que pedir avivamento, o Espírito Santo me aviva, eu preciso de autoridade, me capacite, mas eu não posso aceitar de jeito nenhum, ser simplesmente ter só um rótulo de crente, e as obras de Deus não se manifestam na minha vida. Eu preciso orar e ver o milagre acontecer, eu preciso falar e ver o milagre acontecer, os demônios têm que olhar para nós e eles tremerem, porque na nossa face tem o brilho de Cristo ali, estampado na cara do crente, mas muitas das vezes não é assim que o inimigo olha e vê, às vezes ele vê, ao invés de ver o brilho, ele vê a tristeza na face da pessoa. E a Bíblia diz que a alegria de Cristo é o que dá força para nós seguir adiante em nome de Jesus. Amém, irmãos? Jesus foi pregado no madeiro, mas ele ressuscitou. Olha o 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todos os povos, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois de que ressuscitou dos mortos. Ou seja, Deus ele reserva as testemunhas, porque Deus ele sabia que muitos iam duvidar que Jesus não tinha ressuscitado, e ele ficou vários dias, 40 dias depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ficou 40 dias andando com seus discípulos, comendo, mostrando que ele tinha ressuscitado. Deus preparou as testemunhas para dizer, e aqui o Lucas está dizendo aqui, nós sou testemunha, andei com ele depois que ele ressuscitou, e ele está vivo, e nesse momento está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Mas nós precisamos crer, confiar nele, para que essa intercessão diante de Deus, Deus possa olhar e ver fé no nosso coração, para que ele possa operar através das nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ir mais um pouco adiante, e nós vamos encerrar aqui, livro de Hebreus, e nós vamos encerrar aqui no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, glória a Deus. Hebreus 12, vou pegar 2 versículos só aqui, o 1 e o 2, e nós vamos orar em nome de Jesus. Amém?
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí a palavra diz que o pecado nos rodeia bem de perto, por isso que nós temos que fazer o quê? Orar, vigiar, se consagrar. Por quê? O pecado está rondando, o perigo está rondando. Se andar segundo a carne, morrereis, mas se andar segundo o Espírito, viverei. Por quê? Se andar segundo a carne, vai morrer porque o pecado está rondando por perto, e aí ele vai acabar visgando essa pessoa. E essa corrida que o escritor de Hebreus nos ensina aqui, tem que ser feita como? Olha só, no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que é essa posição, esta posição que Jesus se encontra nesse exato momento, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele aceitou a vergonha, ele aceitou o escárnio da cruz, e é isso que nós temos que fazer, assumir a cruz de Cristo. É isso, a cruz de Cristo é símbolo de vergonha, de sofrimento, de escárnio, de desprezo. Jesus, ele não precisava passar por isso, mas ele passou por tudo isso. E quando nós aceitamos a cruz de Cristo, nós abraçamos a causa dele. Nós confessamos que nós vamos em frente e o que ele fez por nós. Nós somos muito gratos por isso, em nome de Jesus. Por isso nós temos que amar a ele sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Guarde essa palavra.